pessoal, meu nome é Robson e no Dicas e Truques de hoje eu vou lhe ensinar a como usar da melhor maneira os seus dashboards e análises dentro da plataforma BI Machine. Vamos lá? Como estilizar e como criar um dashboard de alto impacto. Eu vou habilitar vou clicar na aba Discover, que é o modo edição da plataforma, e vou clicar aqui no botão Edição. Clicando em Edição, ele vai me abrir esse menu no lado direito, onde nós vamos estar olhando a parte de estilos. Então aqui em estilos eu tenho 4 menus: tema, fundo, proporções e aparência. Eu vou detalhar cada um desses menus, começando pelo tema. Bom, então aqui no tema eu tenho 3 modelos: claro, escuro e corporativo. O tema claro, ele está me mostrando esses containers numa cor branca. Eu vou colocar aqui um tema escuro e vou aplicar para nós dar uma olhada como vai ficar. Olha só, com o tema escuro, então ele fica um black, né? Uma cor mais escura, quase transparente. Tá? Vou mudar agora para o tema corporativo, aplicar. Podemos observar que ele está escuro, só que não está tão transparente. Tá? Nós vamos poder notar melhor agora que eu vou remover a imagem de fundo. Tá? Eu vou remover então a minha imagem de fundo com o tema corporativo. Olha só que legal, pessoal. Tá? Então a gente consegue ver aqui nitidamente que ele é um roxo, né? Eu vou botar aqui o tema escuro para nós dar uma olhada, sem a imagem de fundo, para ver como fica. Olha só. Legal, né? Aqui eu tenho destaque. Então eu consigo dar um destaque para algum container. Tá? Eu vou, por exemplo, deixar aqui a cor vermelha. Aplicar. Eu já tenho aqui um container destacado. Eu vou destacar essa aqui, positivação de clientes. Então eu vou clicar nos 3 pontinhos, destacar container. O objetivo de destacar container é quando você abre esse dashboard, você logo vai olhar a análise, né, a informação que tu tem que ter logo assim que tu abre o dashboard. Então são análises, são containers que ele desperta o teu interesse. Ele chama a tua atenção para te olhar logo o que está acontecendo com o meu faturamento, ou para ver o que está acontecendo com a positivação de clientes. Tá? E o destaque de container possui várias cores, então você pode estar brincando aqui, estar selecionando a cor que você acha mais atrativo conforme o seu tema escolhido. Bom, agora eu vou colocar uma outra imagem de fundo para a gente poder ver as proporções logo em seguida. Com a imagem de fundo aplicado, eu vou abrir então aqui o menu Proporções, onde agora nós vamos ver número de divisões. Eu vou colocar o número 12 de divisões. Tá? O número de divisões, ele permite eu arrastar as minhas análises, os meus containers de um lado para o outro. Então, com o número 12 de divisões, a gente pode ver que eu sou bem limitado ao que tange a edição dos meus dashboards. Então, por exemplo, essa análise, eu não consigo arrastar ela, por exemplo, exatamente aqui no meio. Então, eu sou bem limitado, olha só. Eu não consigo posicionar exatamente onde eu quero. Agora, colocando em 96 divisões, ele me permite um maior controle das minhas análises. Por exemplo, eu vou arrastar aqui para o lado, ele já ficou.
Então eu tenho uma total autonomia e liberdade para onde eu quero que o meu container ou a minha análise fica. Tá? Então eu consigo estar arrastando para exatamente a posição que eu quero. Legal, né? Depois de proporções, nós temos aqui o último menu, que é aparência. Então aqui em transparência é referente à transparência das minhas análises. Tá? Como você pode ver, eu estou com a transparência de 60%. Eu vou mover para transparência 0. Nós vamos poder observar que as minhas análises, aqui os meus containers, eles vão ficar uma cor bem opaca. Tá? Então a transparência serve justamente para isso. Tá? Para mim deixar com uma capacidade visual muito mais atrativa, mais atraente para mim. Né? Então, vou aplicar aqui com 20% de transparência. A gente pode ver aqui como é que ficou legal esse meu dashboard. A margem em container, que eu tenho aqui, adicionar margem, essa margem é entre um container e outro, certo? Por exemplo, aqui as minhas análises, elas estão aqui dentro com uma margem de 6, tá vendo? Eu vou colocar aqui uma margem de 1. Aplicar. Olha só, a distância entre uma análise e outra. Está praticamente encostado, né? Então a margem, ela serve justamente para isso. Vou colocar aqui 10. Então você vai poder controlar a margem entre um container e outro. Então se eu tentar arrastar essa análise para cá, ó, eu sou limitado. Tá? Porque eu tenho uma margem aqui de 10 entre uma análise e outra. Já a margem em container, ela é referente às análises que eu tenho dentro do meu container. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse meu container, eu vou aumentar ele aqui. Pronto. Tá? E agora a margem, eu vou colocar aqui a margem número 1. Aplicar. E nós vamos ver que, por exemplo, aqui dias percorrido, o S ele vai ficar muito próximo da minha margem. Tá vendo aqui, dias percorrido, o S está bem próximo aqui da margem do container. E agora eu vou colocar o número 10, que é o número máximo da margem. Olha como é que ficou mais afastado. Aqui dias percorrido, aqui o numeral 2, ó, ele também está bem afastado da margem. Eu vou colocar novamente o 1. Para a gente olhar aqui como é que vai ficar o valor da margem. Aplicar. Olha que legal. Ele ficou exatamente encostado ao meu container. Isso me permite eu estar criando análises, colocar mais análises dentro do mesmo container e está configurando o espaçamento entre uma análise e outra dentro do mesmo container. Aqui, habilitar sombra dos elementos e borda arredondada, eu vou remover a minha imagem de fundo para a gente poder verificar da melhor maneira possível. Então aqui eu estou sem a minha imagem de fundo. Habilitar sombra nos elementos, que está habilitado, você pode observar que embaixo do container tem um leve sombreamento, percebe? Eu vou desabilitar a sombra nos elementos. Ó, percebe que ele sumiu essa margem, essa sombra? Legal, né? Eu vou habilitar essa sombra que eu acho bem legal. Essa sombra, ele dá o aspecto do que esse container está vindo para fora. Ele dá a impressão de estar separado da cor aqui no fundo. E borda arredondada
é referente à borda aqui dos meus containers. Vamos pegar esse container aqui que está em azul. Tá vendo que a borda aqui está redonda? Eu vou desabilitar. Olha só. Aqui o canto ficou um canto, não está mais arredondado. Então eu vou habilitar a borda arredondada para a gente ver novamente a diferença. Olha que legal. Então, com a customização de estilos, eu consigo customizar totalmente os meus dashboards e deixar eles da melhor maneira que me agrade, né? Que agrade no meu dia a dia. Tá? Porque sempre tem que pensar que o container e os dashboards eles têm que ser o mais atrativo possível, porque é através desses containers que eu vou estar analisando a minha empresa. Tá? Então, quanto mais legal, mais bonito eu deixar, mais vai agradar os olhos. Tá? Então, a possibilidade de eu estar editando os meus containers é muito grande. Tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.